De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez ela que é ginecologista, obstetra, doutora Mariana Ala, que tá gravidinha, que só eu não sabia. Agora aqui já com o barrigão da Maria. Tá linda, doutora, que coisa boa, Muito notícia obrigada. maravilhosa, gostei, fiquei feliz. Presente de Deus. Né, energia boa. Muito bom, né? muito bom. A grávida, assim, traz um negócio Traz muito mesmo, né? É uma coisa Parabéns, muito viu? louca. Muito obrigada. Mas a gente vai acompanhar tudo. Mas hoje o assunto é HPV. Fomos então para o intervalo e aí mandem perguntas ao vivo no @Você Bonita TV. Estávamos comentando então que é a doença sexualmente transmissível mais comum, né? É muito que a gente prevalente, encontra. né, Carol? Porque assim, as pessoas adquirem o vírus e não ficam nem sabendo que tem o vírus, né? Então, assim, em alguns países, como na Escócia, por exemplo, eles recomendam que se faça a pesquisa do HPV para todas as mulheres, né? Tá. Para os homens também, mas principalmente para as mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela tem até uma facilidade maior em adquirir o vírus do que o homem. E o problema do HPV, que eu falo para todos os meus pacientes, não é a gente ter o HPV, porque se fizermos hoje uma pesquisa em todas as mulheres desse local, por exemplo, a gente vai achar que de 10 mulheres, 9 vão ter tido contato com o HPV. Com o vírus. Então é de 80% a 90% da população. Então é muita gente com esse vírus. Mas o que é importante? O importante é se você vai desenvolver lesão ou não. Porque ter HPV, gente, não muda absolutamente nada na nossa vida, Tá. desde que você faça um segmento de Papa Nicolau, colposcopia, os exames ginecológicos de rotina, uma vez Tá. por ano, Tá. tá tudo bem. Essa que é a questão fundamental. E aí o que eu acho muito importante, assim, são mais de 200 sorotipos, a gente tem que falar da importância da vacina, Sim. mas eu acho que o mais importante é a gente não deixar as consultas de rotina de lado, mas tirar esse medo, esse pavor que a maior parte das minhas pacientes me procuram se sentindo sujas, se sentindo menosprezadas, se sentindo traídas. E às vezes eu falo, a gente pode adquirir esse HPV até do canal de parto da nossa mãe. Pois é, eu ia seguir nessa sequência, até para a gente já entendemos que é uma doença sexualmente transmissível. Sem Vamos falar da dúvida. forma, então, De que a gente contágio. adquire. Então, de contágio. Tem uma possibilidade no parto. Tem uma possibilidade. A gente tem casos de crianças que são pequenas, recém-nascidos, de 1 ano, 2 anos, que até a gente sempre, óbvio, precisa pensar em questão de abuso sexual, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes a gente tem crianças que durante o canal de parto e a gestante, ela já tem o sistema imunológico mais baixo, então para ela proliferar aquele monte de verruga é muito mais fácil, às vezes até obstrui a passagem de parto. E às vezes essa criança, durante o trabalho de parto, ela se contamina. Tá. E o HPV, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar no nosso organismo. Tá aí a importância do sono, alimentação, controle de estresse, estilo de vida, para que o vírus não invada suas células e gere uma doença. Entendi. Então, esse é o principal. Tá. Claro, a principal forma de contágio é o contágio sexual, né? E a importância de usar camisinha. Porém, Oral também, né? Oral também. Porém, pessoal, mesmo usando camisinha, a gente pode se contaminar. É. Isso que é muito complicado. Então, o mais importante é que a gente faça os exames de rotina e a vacinação. Porque do que eu sempre pesquiso e tal, e converso, né, com vocês, precisa do contato da pele e de uma Exato. porta de entrada. Perfeito. É isso. Perfeito. E ele entrando, ele pode simplesmente estar no seu organismo, Tá. mas ele pode entrar, invadir o núcleo da célula, começar uma proliferação desenfreada e aí causar as doenças. Então eu vou pedir para colocar na tela, pedir para o vamos Ti lá. colocar aqui as manifestações. Então, caso haja uma manifestação, aí sim a gente vai ter a parte... Desenvolvimento da lesão, né? Então, quais são os principais tipos de lesão? A gente falou que tem mais de 150 a 200 sorotipos, né, do HPV. No caso, os que causam a verruga são principalmente os sorotipos 6 e 11, tem outros que a gente chama de baixo risco. Tá. E tem aqueles que causam o câncer de colo de útero, mas que também podem causar o câncer de pênis, olha lá as verruguinhas que a gente falou.
que é o condiloma acuminado ou crista de galo. Mas também pode causar o câncer de ânus nos homens e principalmente na população homossexual, isso é muito comum. A gente sabe que até 50% dos cânceres de ânus e região perianal é por causa de HPV, né? Porque, como você disse, é uma portinha de entrada, né? E aí, no caso das mulheres, não só o câncer de colo de útero, de vagina, de vulva, mas também de orofaringe, que é a questão do sexo oral. Né? Então, a gente pode também... Nos Estados Unidos, eles até inventaram uma camisinha de língua, que eu falei que foi uma coisa que não pegou, porque... E não tem como, né, Carol? Já viram? Porque vai acabar encostando mesmo. E como você disse, que às vezes até com a camisinha... Pode ter a contaminação. Houve um movimento para fazer passar Magipac em tudo, para você fazer sexo oral com Magipac. Mas é muito difícil. Como que a gente vai conseguir enrolar tudo o Magipac na genitália? É mucosa. É mucosa. Agora, a minha dúvida, até para colocar para o público, é o seguinte. Você mesmo citou Estados Unidos, não, onde você disse Escócia, que eles fazem para todo mundo. Há uma forma de, então, anualmente, no seu check-up, você rastrear se você teve contato com esse vírus, certo? Sim. Então, isso deve fazer parte dos exames ginecológicos. Já foi discutido, né? Porque isso onera a questão dos cofres públicos, a gente fazer HPV para todo mundo. Então, de forma geral, falando de serviço de saúde público, o Papa Nicolau estaria super bem. E é um exame super barato, sabe? Um exame que, assim, não deve sair mais do que R$15 para os próprios laboratórios, né? E é muito acessível à população. É uma vez por ano, passa escovinha, né? Então, a gente coloca um espéculo aqui na entrada e aí a gente vai lá dentro, no colo do útero, passa uma escovinha e essa escovinha aqui tá o útero aqui atrás e essa escovinha pega as células dessa região. Agora, o que é importante? E o HPV, no caso, para aqueles que têm acesso, né, a um exame um pouco mais elaborado, que é a coleta do próprio HPV, aí se a gente puder fazer, a gente faz também. Que então, aí tem HPV, existem outras coisas. Isso, para ver se é reagente ou não. É isso que vai ser exatamente. E o principal é saber se tem lesão. Né? Então, quais são os tipos de lesão que a gente pode encontrar durante o Papa Nicolau ou durante a colposcopia e biópsia? São as lesões pré-cancerosas, a gente chama de NIC. NIC 1, NIC 2, NIC 3. Pessoal, isso não é câncer, é uma lesão pré-cancerosa. Quando a gente tem NIC 1, normalmente só acompanhar, a gente vai olhando de 6 em 6 meses por 2 anos e fica tudo bem, porque a maior parte das mulheres elimina o vírus. E esse tempo, Carol, em torno de 18 meses. Olha só. Então a gente sabe que de 90% a 95% das mulheres acabam com o vírus. E o que fica é assim, em torno de 5%, que são os casos que podem evoluir para a doença. Perfeito. Né? E aí a gente trata. Então, esses dias até eu tive um caso de uma paciente que era um NIC 2. A gente vai para o hospital, tira um pedaço do colo uterino, ela pode ter filhos depois e está resolvido o problema. Muito bom. Vou deixar a perguntinha do público, a gente vai falar da vacina, tá? Para quem, então, é recomendado, quem tem que tomar, quem vai se beneficiar da vacina daqui a pouquinho. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Elisângela, obrigada, um beijo para você. Quais os alimentos que podem piorar, então, um quadro de HPV, quando se manifesta da forma que a gente já mostrou aqui? E você sabe que eu li um artigo esses dias, até aproveitando a pergunta dela, dizendo que pessoas com vitamina B9, e vitamina B9 é o ácido fólico, a gente tem nas castanhas, a gente tem nas folhas verdes escuras, a gente tem no brócolis, a gente tem no ovo. E a vitamina B9, quando está baixa, pode contribuir com uma piora do desfecho do HPV. Jura? Então tem relação? Tem relação, sim. E aí na pergunta dela, que ela pergunta se quais alimentos poderiam piorar, né? Então eu vou aproveitar o gancho e falar não só os que pioram, mas os que podem ajudar. Né? Então, aquela coisa que a gente já sabe de uma dieta cheia de açúcar, em gorduras saturadas, né? Em condimentados, em excesso de carne vermelha, tudo isso aumenta a inflamação do nosso organismo. Assim como a falta de sono, que vocês estavam falando agora da importância de um sono, né? Então, assim, 10% da população não dorme bem. E é durante o sono que o nosso sistema imunológico vai agir.
E se eu preciso de uma imunidade boa, o que eu preciso? Eu preciso, você acabou de dizer, de autoestima, eu preciso de alimentação saudável, eu preciso de sono tranquilo, manejo de estresse, leveza, né, Carol? Eu acho que isso é o principal. E aí o seu sistema imunológico, as pacientes às vezes olham para mim e falam, doutora, mas eu tenho uma lesão pré-cancerosa e a senhora está falando que é só para eu cuidar do meu bem-estar? Eu não tenho que usar um remédio, eu não tenho que fazer uma cauterização? Não. A gente precisa cuidar de como você está. Isso é o principal. Para que não se manifeste, que fique ali silenciado. Quietinho e o seu corpo faça, porque não tem coisa mais maravilhosa que o corpo humano, né? Então, se a gente consegue estimular o nosso sistema linfocitário através de uma flora intestinal saudável, então alimentos saudáveis, todas as brassicas, couve de bruxelas, couve-flor, brócolis, rúcula, espinafre, tudo isso 4 vezes na semana, tá, pessoal? Uma porção 4 vezes na semana. 5 vezes ao dia, frutas e legumes, eu quero 5 porções ao dia. Tá. Então, esse tipo de coisa, pouca carne vermelha, me desculpe os super carnívoros, mas carne vermelha inflama. Então, procurar sempre proteínas, né, mais magras. E as castanhas, os azeites, evitar as coisas industrializadas. Também. Isso todo mundo já sabe, né, pessoal? É até meio repetitivo Mas dizer. que também vai dar um resultado. Vai ajudar no no imunológico. E vitamina D, glutamina, quercetina, usar bastante alho e cebola na cozinha, cúrcuma, chá verde. Aí a lista é infindável. Muito bom. Tem perguntinha do público já, que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Jéssica, um beijo. Adianta tomar a vacina após ter contraído Ótima HPV? pergunta. Se sim, ela ajuda na eliminação do vírus, era onde queríamos Nossa, chegar. ótimo. Quem vai se beneficiar dessa vacina? Bom, vamos então começar pelo básico. Sistema Único de Saúde, vacinação das meninas, 2 doses, 9 aos 14 anos, é gratuito, tá? Então, se você tem uma filha, uma sobrinha, 9 aos 14, corre para o posto, tem gratuito. E não dá efeito colateral, não tem nada? Não, a gente sabe que toda medicação existe risco de efeito colateral. Qual que é o principal efeito colateral da vacina que as pessoas têm muito medo e muita gente deixou de se vacinar por causa disso? É a síndrome dolorosa, que é muito, muito, muito raro, Carol. Então, se a gente colocar que a gente está evitando 70% dos casos de câncer de colo tomando a vacina, não faz sentido. Pode ter uma ardência local, às vezes um mal-estar de estômago, mas nada que justifique a gente não tomar. Tá? Legal. No caso dos meninos, a gente também faz a vacinação dos 9 aos 11 anos. Se é um paciente HIV positivo, dos 9 aos 26 anos, 3 doses, tá? Esse é o básico, todo mundo precisa saber. Agora a pergunta, né, da nossa telespectadora. E quem já teve, pessoal? Bom, é o seguinte. A princípio, quando a gente já teve o vírus, a gente já criou anticorpos, né? Porém, os laboratórios recomendam que mesmo assim a gente faça para ter uma maior imunogenicidade, ou seja, criar mais soldadinhos de defesa, tá? Isso é o que eles preconizam. Gente, a vacina, se ela já perdeu a fase de vacinação pelo SUS, custa em torno de R$1.000 as 3 doses. Então, é um tratamento caro. Se de repente ela já teve o HPV, ela tem opção, ela fala, bom, esses R$1.000, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu bem-estar e não tenho condição de tomar vacina. Tudo bem, porque ela já tem os anticorpos. Entendi. Mas ela não pode deixar de fazer os exames de rotina. Entendi. Isso é importantíssimo. Então, como ela diz, o vírus vai embora? Não. Não. Tem Ele muita continua, gente... mas aumenta a imunidade, o poder dele não se manifestar nem com as imagens que a gente mostrou Exato, e nem de com levar câncer. a um câncer de colo de útero. Uma pergunta muito frequente que as pessoas me falam, doutora, mas eu tomei vacina quando eu tinha lá meus 9, 10 anos e agora eu tive minha relação aos 16 e apareceu um HPV. Então a vacina não funcionou? Funcionou sim. A vacina não evita que você pegue o HPV, ela evita que você desenvolva as lesões. Perfeito, doutora. Tá? Muito bem claro dizer isso. É isso. Se tiver o contato, aquilo que a gente falou, da pele, da mucosa, e tiver uma brechinha para que o vírus passe, ele vai entrar. Mas o estilo de vida ainda, a gente vê o que é o mais importante da gente cuidar. Qual o limite de idade para tomar a vacina? Ótima pergunta. A vacina ela é estudada até os 26 anos. 26 anos. Então, até os 26 anos, tranquilamente, a gente pode fazer, aí não é coberto, a gente tem que fazer na rede particular. Porém, o que é importante, pessoal, tem estudos recentes falando com pacientes de 45, 50 anos,
podem também se vacinar e ter um benefício, evitando todos esses tipos de câncer que a gente falou, do colo, da vagina, orofaringe e tudo mais. Então, pode, né? A gente está fazendo um uso que a gente chama de off-label, mas super pode, tem estudo falando que é benefício sim para a nossa saúde. Tá aí. Tem mais perguntinha? Aproveitem na tela. Obrigada, Lourdes. Um beijo. O HPV pode desaparecer com o tempo? Então, aí acredito que tanto o vírus quanto as lesões. Pode, tá? Quando é só o vírus, Carol, 18 meses é o prazo, em média, que uma mulher elimina esse vírus do organismo. Mesma coisa o homem, tá? Agora, quando a gente tem lesão, então, por exemplo, se é no colo uma lesão pré-cancerosa, mais avançada, tem realmente que fazer a cirurgia, que retira um pedaço do colo uterino. E quando são as verrugas, a gente pode aplicar substâncias ácidas, a gente pode fazer laser, a gente pode fazer uma série de coisas, mas precisa tratar. Quando tem lesão, precisa tratar. Aí não tem jeito. Doutora, a gente não comentou uma questão que eu li também, que pelo que eu li, não foi assim, algo que a gente também pode deletar. Pode ter, né, uma chance, então, de contágio, por exemplo, com uma toalha que tenha tido. Você vai para um hotel, tem uma banheira que não foi higienizada, você vai para uma sauna e ali você se senta, enfim. Como é que é isso, doutora? É assim, Carol, poder pode. Né? A gente brinca, tem uma frase que fala na medicina é l'amour n'est jamais n'est toujours, né? Então, na medicina e no amor nem sempre, não, nem nunca, tudo pode. Mas, pelo que a maioria dos estudos mostrou pra gente até hoje, é muito mais difícil. Chamam-se fomites, tá? Então, a transmissão através de toalhas é muito mais raro. Poder pode? Pode. Né? O que é importante, pessoal, que eu sempre trago isso nas consultas, nas entrevistas, porque o paciente chega no consultório, casada, aconteceu isso esses dias, Então, olha a história. Olha o rolo. Casada já há muitos anos, ela passou pelo pronto-socorro e aí ela foi ser examinada e aí o médico, infelizmente, falou para ela, olha, eu acho bom você tomar cuidado com esses múltiplos parceiros que você está tendo, porque não venha me falar que isso não é uma doença sexualmente transmissível, porque é. E assim, aí ela ficou acabada, ficou arrasada, ficou super triste. Eu falo, gente, é esse cuidado que a gente precisa ter. A gente não está aqui para apontar o dedo, a gente está aqui para acolher e tratar quando precisa ser tratado. E que, né? de qualquer forma, eu já ouvi também o que podia ter acontecido até fins de casamento, de relacionamento. Da pessoa achar que foi traída e aí o parceiro levou, não. Mas aquilo estava ali silenciado, pode ter acontecido anos antes, né? Não dá pra gente saber quando ele foi adquirido. Eu costumo falar que o HPV não vem com crachá. Porque se viesse com crachá, a gente ia lá e dava uns bons tapas, né? No marido que fala, não, foi dele que me passou. E não é, gente, isso não existe, tá? Brincadeiras da parte, isso é muito sério. Porque realmente, como você disse, acabam com o casamento, acabam com o relacionamento. E o mais importante, a questão da autoestima. E aí, pessoal, eu entro no campo da sexualidade, que eu sempre falo bastante. Imagina você se sentindo suja com aquele vírus, né? A gente sabe que problemas de anorgasmia, por exemplo, a gente tem até 40% da população com algum problema de sexualidade, libido. E aí isso piora mais ainda. Né? Imagina vaginismo, né? Que é quando a mulher tem a contração involuntária da vagina, ela não consegue ter relação. E relação sexual faz parte dos pilares de uma vida saudável. Então é uma coisa que não pode ser deixada de lado. E aqui não tem. Não tem. Eu acho falar do assunto, a gente está falando de saúde, né? Exatamente. Deu para vacinar? Vacine-se, que isso é o principal. Está na faixa do SUS, por favor, corra, aproveite esse benefício que a gente tem. Isso é muito importante. Então, a vacinação. Primeira dose aos 9 Exato. E segunda dose aos 14 anos. A gente depende do protocolo. O protocolo canadense fala para fazer depois de 5 anos, aqui a gente faz depois de 1 mês. Depende, tem lugar que faz após 3 meses, mas assim, o importante é receber essas 2 doses. Perfeito. E até sobre vacina, aproveitando, tem uma última questão importante que saiu ano passado, em março do ano passado, a Universidade de Yale. Eles estão desenvolvendo uma vacina nova, isso é bem novidade fresquinha mesmo, que ela não só vai fazer a prevenção do desenvolvimento do câncer, que é o que a gente já tem, mas também ela vai fazer o tratamento desses 5% dessas pessoas que o vírus entrou na célula, ele ficou escondidinho. É como se ela tocasse o alarme de fumaça, sabe? Legal. E aí o nosso sistema imunológico consegue tratar. Muito bom, só boas notícias. Vamos para a perguntinha do público na tela, olha lá.
Obrigada, Andréia. Um beijo para você. É verdade que não pode fazer exercícios após aplicar a vacina? Não, não é verdade, tá? No dia da aplicação, se você se sentir um pouquinho mais prostrada, evite só o primeiro dia e depois é vida normal, né? Não tem nenhuma contraindicação. Mais perguntinha, vamos até o final. Obrigada, Margarete, um beijo para você. Após tratamento, o HPV tem cura? Posso pegar o vírus de novo e ser transmissor? Pode. E é importante saber que quando a gente toma vacina é para evitar o desenvolvimento da lesão. Já contei isso para vocês, o desenvolvimento do câncer. Realmente a gente evita em 70% dos casos, mas 30% pode escapar. E realmente a gente pode se contaminar de novo. E uma coisa importante é quando a mulher encontra, é importante que o parceiro também procure o urologista, porque ele vai olhar com uma luz especial para ver se não tem uma verruguinha que a gente não consegue enxergar a olho nu. Perfeito. Doutora, para até ficar bem claro, você comentou que a nossa imunidade estando baixa, a gente, obviamente, corre mais risco dessa manifestação. Mas quais são os gatilhos mais conhecidos para o aparecimento das lesões, tanto do câncer quanto das verrugas e outros, né? Perfeito. Então, assim, em relação aos fatores de risco maior que a gente tem, o cigarro, que acaba com a nossa imunidade, né? A falta de sono, estresse crônico, doenças autoimunes, vitamina D baixa, eu sempre falo da importância da vitamina D, que ela age no nosso sistema imunológico também. E é importante a gente estar atento não só aos exames de rotina, mas, por exemplo, comecei a ter um sangramento inesperado durante a relação sexual. Sinal de alerta, corra para o seu médico. E até dor, né, durante a relação também? Sem dúvida, mas o sangramento costuma ser o mais comum. Dá tempo, Glaucia, de mais uma? Acabou tudo! Vou agradecer todo mundo que mandou mensagem. Doutora, se você puder depois respondo com o maior prazer, pessoal, eu adoro. E as meninas vão ficar bem felizes. Fato é que não dá para ser tratado com tabu, a gente tem que conversar sobre o assunto para cada vez mais termos menos vírus. É verdade, é só assim que a gente vai diminuir. O sonho é até 2021, até 2041 a gente realmente erradicar. Então, isso depende da gente, certo? E aqui a gente faz nossa parte, vai lá no Instagram para seguir a nossa querida e gravidinha doutora Mariana Ala, @, doutora abreviado, Mariana Ala, tudo junto. Mari, desculpa, doutora abreviado Mari Ala, então. O Mari, o Ala é o HALLA, tá? Doutora Mari Ala. Obrigada mais uma vez, sempre um prazer tê-la aqui. Tudo de bom e boa hora, se der pra voltar antes. Vou adorar, hein? Mas a gente quer acompanhar tudo aí. Te espero, ó. Um beijo, adorei te ver. Obrigada.